O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo. O Supremo se prepara para o julgamento mais explosivo da história recente. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro senta no banco dos réus do STF num processo que promete parar o país. Mas atenção, não há provas materiais, não existe a tal minuta do golpe, nem participação das Forças Armadas. O que sobra é um julgamento sustentado apenas em delações frágeis e versões contraditórias de Mauro Cid. Um verdadeiro disse-me-disse. Querem condenar Bolsonaro por um crime que nunca existiu, ao mesmo tempo em que fecham os olhos para irregularidades confessas dentro da própria corte. Meus amigos, atenção total, porque a Globo deixou escapar informações pesadíssimas dos bastidores do STF, que revelam um plano para jogar Bolsonaro direto na prisão e até mesmo decretar o fim político dele. Mas qual o verdadeiro intuito disso tudo? Será que querem eliminar Bolsonaro do caminho a qualquer custo? Querem até mesmo a morte dele? Seria essa uma vingança política? A bomba estourou na véspera do julgamento mais polêmico da nossa história recente. O que a Globo deixou escapar compromete diretamente os ministros da primeira turma do STF e pode mudar completamente o rumo desse processo contra Bolsonaro. O que era para ficar em segredo de justiça agora está vindo à tona e revela algo gravíssimo. Ministros antecipando votos, conspirações de bastidores e possíveis crimes cometidos por quem deveria zelar pela lei. E eu pergunto para você, você acredita que querem não só jogar Bolsonaro na prisão, mas depois até... Será que todo esse plano já está arquitetado? Será que já foi planejado? Gente, antes de continuar esse vídeo, eu peço de coração para você, já deixa o joinha, certo? Deixa o like agora mesmo, porque você sabe que o YouTube pode enterrar esse vídeo. Esse vídeo é bombástico, precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque o que estão fazendo com o Brasil é uma verdadeira vergonha. Então deixe o like agora mesmo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. Um vídeo viralizou aqui na internet, um jornalista veio a público soltar verdades sobre o que querem fazer com o Bolsonaro. E logo depois disso, a Globo, isso mesmo, a Rede Globo deixou escapar crimes gravíssimos que comprometem diretamente ministros do STF. Isso é seríssimo. Tudo indica que já havia um plano pronto para eliminar Bolsonaro do caminho e jogá-lo na prisão. O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. Olhem aqui, assim como tentaram fazer com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram com o candidato da direita na Colômbia. Acaba de morrer o candidato da direita na Colômbia, baleado durante um comício, exatamente como a esquerda tentou fazer com Bolsonaro. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo, criando um crime, criando um processo, um golpe fictício para jogá-lo atrás das grades e silenciá-lo, uma morte em vida. É assim que a esquerda faz em todo o mundo. Esse é o modus operandi do socialismo, do comunismo. É assim que essa gente age. Ou mato o meu opositor político, ou crio um processo golpista em defesa da democracia. É sempre a mesma conversa. E ainda tem trouxa que cai nessa conversinha. Vejam só, um pai de família, um cara honesto, correto, que estava querendo lutar por seus ideais, foi tirado do caminho do sistema na Colômbia com uma bala na cabeça. Exatamente como tentaram fazer com Bolsonaro. Agora você entende por que criaram esse processo, essa farsa da trama golpista?
para eliminar a direita, para silenciar o maior líder da direita, para acabar com a direita. Isso é a esquerda. Ou te mata ou inventa uma cadeia para você. Mas eles não são democratas. São ditadores, censuradores e embriagados por poder. Gente, agora você segura firme aí porque vem a bomba. Essa notícia da Globo que eu vou mostrar aqui, realmente ela deixou escapar em rede nacional para todo o Brasil. E é vergonhoso o que está acontecendo aqui dentro do nosso país. A justiça que deveria proteger o povo está virando uma arma política. Nós precisamos de uma verdadeira justiça, não dessa justiça fraudulenta que querem empurrar de goela abaixo. Bora ver esse vídeo agora. O polêmico julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe, está marcado para começar nesta terça-feira, dia 2 de setembro. Só que antes mesmo desse teatro com o resultado já definido ter início, a Globo acabou entregando na manhã de hoje um possível crime praticado pelos ministros responsáveis por esse julgamento. Para entender essa história, no entanto, nós precisamos voltar no tempo alguns dias. Antes da Globo, o portal Metrópolis já trouxe uma matéria com informações dos bastidores do Supremo. No dia 27 de agosto, que foi a última quarta-feira, uma das colunas do portal trouxe a seguinte manchete: Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. No texto da reportagem, essa história fica mais clara. Segundo a coluna, fontes graduadas do Judiciário próximas ao ministro Alexandre de Moraes afirmaram que ele já indicou que ordenará que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Aquela história de que uma sala já estava preparada pela Polícia Federal em sua sede em Brasília, portanto, era apenas para o caso de decretação de prisão preventiva em regime fechado antes do julgamento. E ainda tem mais um ponto muito importante nessa matéria. Um ministro com acesso direto a Moraes, segundo a reportagem, disse que só um milagre ou uma crise grave de saúde tirariam o ex-presidente da Papuda após o julgamento. Pois bem, agora voltamos para o dia de hoje. Como você deve se lembrar, quem normalmente recebia informações diretamente dos ministros do STF na Globo News era a Daniela Lima. Após a demissão dela, essa via direta parece ter ficado nas mãos de Valdo Cruz, que costumeiramente tem trazido relatos dos próprios magistrados. Enfim, na manhã de hoje, ele trouxe informações apuradas por ele diretamente com os ministros da primeira turma do Supremo. O comentário foi um pouco extenso, então eu separei aqui apenas as partes mais importantes. Olha, Leirane, no final da semana, na sexta-feira, eu conversei com alguns ministros do Supremo exatamente para sentir o clima ali na primeira turma. O clima, segundo eles, é de tranquilidade, sabendo da importância dos julgamentos que eles têm pela frente, de que seja um julgamento muito bem baseado em provas, bem consubstanciado em provas, em detalhes ali do que está sendo colocado ali pela acusação, que é a Procuradoria-Geral da República. O julgamento termina em setembro. A possibilidade de não terminar em setembro é um pedido de vista. Quem pode pedir vista, segundo a avaliação dos magistrados da primeira turma? Seria Luiz Fux. Luiz Fux, desde o início ali da instrução da ação penal, vem demonstrando divergências em relação a Alexandre de Moraes. Mas a avaliação dos ministros é que Luiz Fux acompanhou todo o processo da fase de instrução da ação penal. Inclusive esteve presente nos interrogatórios e participou ativamente, fazendo perguntas. Então ele não poderia dizer que é um dos motivos para você pedir vista, que ele não tem conhecimento do caso, não tem conhecimento do processo. Pelo contrário, ele debateu e divergiu em diversos pontos. Por isso, a crença dentro da primeira turma é de que não haverá pedido de vista. Caso esse pedido de vista seja feito, será ali na sessão do dia 9 ou 10. E na avaliação de ministros do Supremo é que depois disso você teria 90 dias, o que daria ali em meados de dezembro. Então eles avaliam que haveria tempo suficiente para que esse processo voltasse para a primeira turma e o julgamento acontecesse ainda
neste ano, nas últimas sessões deste ano. Bom, ele deixou muito claro que conversou diretamente com ministros da primeira turma, que é onde ocorrerá esse julgamento, na última sexta-feira. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, que hoje ainda é o presidente dela. Como o Valdo Cruz disse que conversou com alguns ministros, isso significa que pelo menos 2 destes se manifestaram diretamente a ele sobre esse julgamento. O foco do comentário do jornalista foi no clima tranquilo da primeira turma e na possibilidade quase remota de haver um pedido de vista, que, se houvesse, seria de Fux. Mas o que fica claro nas entrelinhas de tudo que foi dito por ele é de que já há um consenso nessa turma do resultado do julgamento. E sabe o que é pior? Na matéria escrita por ele mesmo, sobre esse mesmo assunto, publicada no site do G1 hoje pela manhã, isso não fica nas entrelinhas, fica na manchete mesmo. Fux vai divergir de Moraes, mas não deve pedir vista, avaliam ministros do STF. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Muito simples. Se as informações publicadas por Valdo Cruz hoje e as informações publicadas pelo Metrópolis na semana passada forem verdadeiras, isso significa que os ministros que participarão desse julgamento já estão manifestando seus votos para pelo menos um veículo de imprensa antes do julgamento ocorrer e fora dos autos do processo. Isso é ilegal. O artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional determina que, abro aspas, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Fecho aspas. O Código de Ética da Magistratura Nacional complementa determinando, no inciso 2º do artigo 12, que o magistrado deve, abro aspas, abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a críticas nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Fecho aspas. Ou seja, os ministros da primeira turma, que é a turma que realizará o julgamento, não podem manifestar opinião sobre ele fora dos autos. E da mesma forma, os demais ministros do Supremo também não podem manifestar publicamente opinião sobre ele. Se for verdade o que diz Valdo Cruz e a coluna do Metrópolis, os ministros estão violando a legislação antes mesmo do julgamento começar. E sabe o que torna tudo isso ainda pior? Essa violação não é a primeira e certamente não será a última. E aí, depois de tudo que você viu, será que tudo isso já estava arquitetado desde o começo? Será que o plano de tirar Bolsonaro da jogada já estava pronto há muito tempo? Deixa a tua opinião nos comentários. Então, meus amigos, diante de tudo isso, é claro que percebemos que querem arrancar Bolsonaro do caminho das eleições de 2026. E todos nós sabemos que depois da facada ele ficou debilitado, sempre indo para hospitais, UTIs, sempre correndo risco de morte. E agora querem empurrar ele para dentro de uma prisão, onde dificilmente teria forças para resistir. Seria esse o plano final? Será que eles querem eliminar Bolsonaro de uma vez por todas? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que está por trás dessa armação? Deixa aqui nos comentários, porque a sua voz também precisa ser ouvida. O negócio está cada vez mais feio e o povo está clamando por uma ação de Trump, porque pelo visto o único que pode dar jeito em tudo isso é ele. Você concorda comigo? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e claro, né gente, por favor, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você e a sua família, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!